Olá e bem-vindos! E se os maiores segredos para criar riqueza não estivessem escondidos em algoritmos complicados, mas em tábuas de argila com 4.000 anos? É isso mesmo. Hoje vamos viajar até à antiga Babilônia para desvendar a sabedoria de o homem mais rico da Babilônia. E vamos ver como estas lições antigas continuam a ser incrivelmente relevantes para as nossas finanças hoje em dia. A nossa história começa com uma frustração que, bem, é bastante familiar. Imaginem ser o melhor construtor de carruagens da Babilônia, a cidade mais rica do mundo, mas no final do dia a bolsa está vazia. Soa familiar? Pois. E é aqui que a história se torna genial. Aquela sensação de trabalhar sem parar e sentir que não se sai do sítio não é um problema do século XXI. É uma luta humana que, como vemos, atravessa milénios. Vamos então conhecer o nosso protagonista. Chama-se Banzir, o construtor de carruagens. As suas mãos eram famosas por criar as melhores carruagens de toda a Babilônia, uma cidade onde o ouro, dizia-se, era quase tão comum como a areia do deserto. E, no entanto, a sua própria bolsa estava sempre vazia. E é numa conversa com o seu amigo Kobe, um músico, que tudo muda. De repente eles percebem, são mestres no seu ofício, mas completos amadores no que toca às regras do dinheiro. O problema, afinal, não era a falta de trabalho, era a falta de conhecimento. E este é o ponto de viragem. Fartos de correr atrás do prejuízo, Banzir e Kobe tomam uma decisão. Vão procurar conselhos junto do amigo de infância Arkad, alguém que começou com muito pouco, mas que se tornou nada mais, nada menos que o homem mais rico de toda a Babilônia. E o que Arkad lhes diz é, na verdade, revolucionário. A riqueza não é uma questão de sorte, é uma ciência. É o resultado de seguir leis simples, que qualquer pessoa pode aprender. A sua sabedoria tornou-se tão famosa que o próprio rei da Babilônia lhe pediu para ensinar os cidadãos, e assim nasceram as famosas 7 soluções para uma bolsa vazia. E são precisamente essas 7 soluções, esses degraus para a liberdade financeira, que vamos explorar agora. Vamos começar com a primeira. Avance tudo. Muito bem. A primeira cura, o alicerce de toda a filosofia de Arkad, resume-se a isto que está no ecrã. Uma simples fração. 1/10. O conceito é radicalmente simples, mas poderoso. Pague-se a si, em primeiro lugar. Antes das contas, antes das compras, antes de tudo. Uma parte de tudo o que se ganha é para guardar. No mínimo, 10%. É esta a pequena semente que, um dia, se vai tornar a nossa árvore da riqueza. A segunda solução ataca um problema que, sejamos honestos, todos conhecemos bem. Arkad percebeu, há 4.000 anos, algo que hoje tem o nome Lei de Parkinson. Ou seja, as nossas despesas tendem sempre a aumentar até consumirem todo o nosso rendimento. A chave, portanto, é saber distinguir muito bem o que são despesas necessárias e o que são apenas desejos. Portanto, os primeiros passos são estes. Primeiro, começar a encher a bolsa, guardando sempre aquela parte. Segundo, controlar as despesas, ter um orçamento. E terceiro, bem, a parte mais interessante, fazer o nosso ouro multiplicar-se. E já vamos ver como. Ok, então já temos algum dinheiro a acumular. A pergunta agora é, como é que o protegemos? E como é que o fazemos crescer de forma segura? É isso que as próximas soluções nos vão ensinar. A quarta solução é absolutamente crucial. Proteger o tesouro que já se amealhou. Arkad aprendeu isto da maneira mais difícil. Perdeu as poupanças de um ano inteiro porque confiou num oleiro para negociar joias. A lição, como a citação indica, é simples. Não se pedem conselhos sobre ovelhas a um oleiro. Procura-se um especialista. Isto resume basicamente o caminho para a segurança a longo prazo. Quarta solução, proteger o capital investindo apenas com quem sabe do assunto. Quinta solução, fazer da nossa casa um investimento rentável, não um poço de despesas. E, finalmente, a sexta, planear o futuro, assegurar um rendimento para quando já não se puder ou não se quiser trabalhar. Mas esperem lá, tenho de voltar um pouco atrás. À terceira solução, aquela de fazer o ouro multiplicar-se. Porque a forma como Arkad explicou este conceito é simplesmente genial. Ele usou uma metáfora incrível que nos ajuda a perceber o poder do investimento. Usando a linguagem da sua época, Arkad disse isto. A ideia é muito poderosa. Pensem nisto. Cada moeda que guardamos não é dinheiro parado. É um trabalhador que nunca dorme, nunca se cansa e que existe com um único propósito: gerar mais dinheiro para nós. E o que é que acontece aos lucros que esses trabalhadores geram? Arkad chama-lhes os filhos, é a próxima geração de rendimento que está pronta para se juntar à força de trabalho. E aqui é que está a verdadeira magia. É aquilo a que hoje chamamos juros compostos. Os filhos começam a ter os seus próprios filhos. O que começou com uma única moeda, de repente transforma-se num verdadeiro exército.
um fluxo contínuo de riqueza que trabalha para nós, dia e noite, sem parar. Quando juntamos todas estas peças, o que começa a surgir é um mapa intemporal para a riqueza. E falta-nos apenas a peça final deste puzzle, a sétima e última solução. E a sétima solução é, no fundo, o motor que alimenta tudo o resto. Aumentar a nossa capacidade de ganhar. O maior ativo que existe é a nossa própria mente. Investir em nós, aprender mais, tornar-nos melhores naquilo que fazemos, porque quanto mais ganhamos, mais podemos poupar e investir. É um ciclo virtuoso. E assim chegamos ao fim. Afinal de contas, qual é o verdadeiro segredo da Babilónia? Qual é a chave que transforma uma bolsa vazia numa vida de abundância? A verdade é que o segredo não é uma fórmula mágica. É a disciplina de seguir princípios muito simples. Começar pequeno, mas começar. Ser consistente todos os meses. Procurar a sabedoria de quem sabe. E, acima de tudo, ter paciência. A riqueza, tal como uma árvore, não cresce de um dia para o outro. E fica este último pensamento de Arcades para refletirmos. A oportunidade, a chamada sorte, não é algo aleatório. Ela procura quem está preparado para a receber. Ao aplicar estes princípios, não se está apenas a guardar dinheiro, está-se a construir a própria sorte, a preparar o terreno para quando as oportunidades que hão de vir aparecerem. A sabedoria da Babilónia foi partilhada. A questão agora é: o que fazer com ela?